Olá, pessoal. A palavra que eu trago hoje é sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, só que um dia ele teve um encontro real com Deus, com Jesus. E ele se converteu ao Senhor Jesus, porém ele vivia constantemente sofrendo perseguições dos judeus, pelo fato dele pregar para pessoas que não eram judias. E um certo dia ele foi levado ao terceiro céu. Sabemos que temos 3 céus. O céu onde voam os pássaros é o primeiro, o céu onde estão os planetas e o terceiro céu é onde está o paraíso, né? A morada de Deus, o trono de Deus. E esta revelação ele não conseguia contar, ele não podia contar para ninguém. Passaram 14 anos, aí ele falou, só que ele não especificou exatamente, mas ele falou, né, para a igreja de Coríntio. Está escrito lá no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Né? Já iniciei desde o primeiro, porém eu vou ler a partir do versículo 7. Né? Diz o seguinte, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. De boa vontade, pelo que me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esta passagem da Bíblia foi assim, centro de debates, né? As pessoas querendo saber o que é que significa o espinho na carne. Sabemos de uma coisa, que era algo que doía em Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve essa missão de chegar ao terceiro céu. Ele mesmo não sabe se foi em corpo ou fora do corpo, mas ele revela, ele diz para as pessoas que ele foi. Ele diz assim que lá ele viu coisas inefáveis, coisas que as pessoas não são capazes de compreender, e que o homem, ou seja, ele próprio, não era digno de passar isso para as pessoas. E para que ele não se exaltasse pelo fato dele ter tido essa revelação, Deus permitiu, né, esse chamado espinho na carne. Ele dizia que era espinho na carne. E ele até citou, um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Além disso, ele orou 3 vezes e Deus não retirou. Mas ele disse, a minha graça te basta. Vamos entender. Preste bastante atenção. Vamos entender. Esta passagem, ela exige mais um pouco da sua atenção. A primeira coisa é que tinha um propósito de Deus. Quando eu falo que tinha um propósito de Deus, eu não estou me referindo a pessoas que têm enfermidade e dizem assim, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. Não é isso. Eu estou me referindo a um homem que foi ao terceiro céu e Deus permitiu que esse espinho na carne vivesse constantemente, né, ferindo Paulo, para que ele não se exaltasse. Ele, depois de ter ido ao terceiro céu, ele voltou, porém continuava no mesmo corpo carnal e sujeito a todas as tentações como qualquer um de nós. E Deus disse, olha, a minha graça é suficiente. Por quê? Porque é na fraqueza que você estará forte. E ele disse assim, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque é quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Então vamos entender aqui, tem 3 coisas que nós temos que entender. Primeiro, tinha um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Era para que Paulo não se exaltasse, ele não se considerasse ser um homem melhor do que os demais, porque ele foi ao terceiro céu. Né? Significa que muitas vezes a nossa unção, a unção que Deus nos dá, né? A maneira como nós fazemos a obra, ou o cargo que tem, né? Nessa palavra cargo não é legal, o seu chamado, o ministério, né?
Não significa que Deus vai te tratar melhor do que os demais. Às vezes até vai tratar diferente, né? Vai deixar você até passar por uma situação para que você lembre que se você chegou ao nível que você chegou, é porque Deus te conduziu. Porém, você continua sendo o mesmo Paulo de sempre. Você nunca vai deixar de ser Paulo. Você nunca vai ser Deus, nem vai ser anjo, vai ser sempre Paulo. Outra coisa, aqui também a gente vê que esse espinho da carne poderia ser as perseguições, né? Alguém já falou, os estudiosos da Bíblia, né? Os teólogos, uns falavam que ele tinha uma constante dor de cabeça, porque ele teve uma época malária, né? E teve essa sequela e ficou com essa dor de cabeça. Outros diziam que quando ele estava indo lá para Damasco para pedir autorização para uma carta, né? Autorização para crucificar, ou seja, atormentar, perseguir os cristãos antes dele se converter, ele caiu por terra e ele ficou cego. Depois ele orou a Deus, Deus enviou um servo dele lá, um discípulo dele lá, e ele ficou curado. Só que alguns dizem que esta cegueira ficou uma sequela e ele não tinha, né? Ele sofria com problema de vista. E outros dizem que é perseguição, porque ele foi muito perseguido. Mas aqui uma coisa é certa, ninguém conseguiu descobrir o que é o espinho na carne de Paulo, porque não está escrito exatamente o que é. Mas sabemos que é uma coisa que constantemente incomodava e que doía. Mas para nós, temos uma revelação de Deus. Significa que muitas vezes, para você cumprir o teu chamado, você vai passar por situações que é como se fosse um espinho na carne. E todas as pessoas que são chamadas pelo decreto de Deus vai ter luta, porque você está lutando contra o inferno. Quando você salva uma pessoa, o diabo ele perde. Então, quando ele perde, você se torna um inimigo dele. Então, Paulo ele era muito perseguido, tanto pelos homens como espiritualmente. Mas só que, além disso, tem outra coisa. Por mais que doía esse espinho na carne, Paulo não desistiu. Ele chegou a um ponto de dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a mensagem que Deus nos dá hoje é o seguinte: não importa como você está, talvez você esteja ferido, mas continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus, tanto na sua vida e na vida daqueles, né, a que Deus te conduzir. Não pode, em hipótese alguma, nada, por mais dolorido que seja, impedir o propósito de Deus para a sua vida. Esta é a mensagem que eu trago para você. Paulo, ele fazia com prazer, mesmo tendo algo que o feria. Às vezes tem alguma coisa que te fere, mas isso não vai te matar, porque Deus não retirou o espinho na carne de Paulo, mas ele deu a graça. A graça de Deus está com você. Deus nunca vai te abandonar. Por mais que você sofra, Deus não vai te abandonar. E esse problema, eu não estou me referindo àquelas pessoas que têm que dizer assim, não, isso, mais uma vez eu falando, isso é porque eu tenho, né, essa dor, essa enfermidade, para a glória a Deus. Não é isso, porque está escrito em Isaías que o Senhor Jesus, Isaías 53, que o Senhor Jesus já levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Mas era algo excelente, algo que Deus, né, levou Paulo ao terceiro céu para que ele não viesse a se gloriar, se sentir melhor que os demais. Então, tinha o propósito de Deus aí. E tinha um objetivo que Paulo deveria concluir a sua missão. Então, essa é a palavra, meu irmão. O orgulho, ele traz problema na nossa vida, né? A Bíblia diz que antes da pessoa cair, vem o orgulho. Então, seja uma pessoa, por mais usado que você seja, você pode ter orado para 1000 pessoas, 1000 pessoas ser curadas. Mas todas elas foram curadas pelo poder de Deus. Não foi através, você é apenas um vaso nas mãos do Senhor. Só isso. E as revelações, elas podem ser grandes até o terceiro céu, mas ela não te põe acima de Deus. Ela deixa você exatamente o Paulo de sempre. Paulo, sempre Paulo. Tá bom? Então essa é a palavra, fique com Deus. Eu acredito que Deus vai te abençoar grandemente. Compartilhe, tá bom? E até o próximo vídeo, no nome de Jesus.